Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao programa Comendo com Prazer até o Fim, leitura comentada em pequenas porções. Eu sou Mônica Benarroz, nutricionista e autora do livro que estamos lendo e comentando. Nós estamos no último capítulo, onde eu conto histórias de verdade. No vídeo anterior, eu falei do caso Coca-Cola e hoje nós vamos falar da segunda história, o caso Morfina. Vinícius, homem de 57 anos, com diagnóstico de câncer de pâncreas avançado e tratamento de quimioterapia suspenso. Ele veio à consulta de nutrição acompanhado da esposa. Vinícius sentou-se à minha frente, levemente virado para o lado direito com a cabeça inclinada para baixo. Iniciei a consulta me apresentando e perguntando em que poderia ajudá-lo, visto que ele não tinha o encaminhamento e com a queixa principal. A esposa, sentada ao seu lado, prontamente respondeu: "Ele está perdendo muito peso." Imediatamente olhei para o Vinícius e perguntei como ele estava se sentindo. Ele respondeu que estava fraco, sem fome e sem vontade de comer. Fiz mais algumas perguntas sobre o seu estado geral e ele foi sutilmente seco nas respostas. Logo perguntei se ele estava irritado ou com dor. Ele respondeu que estava com dor. Perguntei se ele estava usando algum medicamento para o controle da dor. Ele respondeu: Dimorf. Era morfina, um medicamento à base de opioide, comumente usado para a dor oncológica. Contudo, causava muitos efeitos colaterais, entre eles a prisão de ventre severa. Diante dos fatos, perguntei se ele estava com prisão de ventre. Ele disse que sim, que estava há dias sem ir ao banheiro. Perguntei se ele estava usando algum laxante e comendo algum alimento que pudesse ajudar na evacuação. A esposa prontamente respondeu: ele não gosta de legumes nem verduras. Essa informação provocou um clima de estresse entre o casal. Vinícius, que até aquele momento falava baixo e estritamente o necessário, aumentou o tom de voz com a esposa, justificando que comia legumes e verduras, mas não todos, apenas o que ele gostava. A esposa retrucou, ele idem. Então eu disse: comer o que a gente não gosta é muito ruim, ainda mais com dor. Ao me ouvir, Vinícius levantou a cabeça, endireitou os ombros e sentou-se virado para mim. Pude perceber claramente que o motivo do seu comportamento sisudo não era exatamente a dor, porém o medo de ser desrespeitado nos seus gostos e preferências. A partir do instante que Vinícius percebeu que eu estava ali para ajudá-lo e respeitá-lo, a consulta fluiu e eu pude fazer as orientações nutricionais tanto para o controle de peso, a queixa principal, quanto da prisão de ventre, em conformidade com aquilo que ele gostava e tinha aceitado experimentar. Qual era o problema? Na tentativa de ajudar Vinícius a se alimentar melhor, sua esposa o forçava a comer alimentos que ele não gostava. Como a comida oferecida não era apetitosa, Vinícius comia pouco e sem prazer. O baixo consumo de alimentos provocava perda de peso e piorava o estado geral de Vinícius. A dor, além de alterar o humor, é um limitador para o apetite. A morfina ajudava no tratamento da dor, contudo prejudicava as funções digestivas e intestinais e o apetite. Vinícius estava com dor e todos os sintomas a ela associados, sem falar da doença no estágio final. Ele precisava ser ouvido e respeitado. Como a mediação foi feita? Escutei atentamente o que Vinícius gostava de comer. Expliquei para a esposa que aquele momento não era oportuno para introduzir alimentos que Vinícius não gostava, mesmo sendo saudáveis. Negociei com Vinícius e a esposa uma rotina para introduzir regularmente alimentos que ele gostava e que seriam importantes para o controle da constipação. Dei várias sugestões de alimentos laxativos que estavam na lista de preferências do Vinícius. Expliquei ao Vinícius e à esposa os benefícios da proposta terapêutica, tudo em conformidade com as preferências e aceitação de Vinícius. Esclareci dúvidas sobre mitos alimentares.
Resultado? Vinícius melhorou o humor, a função intestinal, o prazer em comer. Não conseguiu ganhar peso, pois a doença estava numa fase muito avançada. Vinícius faleceu meses depois. Aprendizado. Descobrir o que é essencial para cada pessoa nos permite prestar cuidados adequados, centrados na ética e no respeito ao paciente. Tem uma nota aqui. Esse caso foi apresentado no Simpósio Internacional do Instituto COI em 2018, na palestra sobre dieta oral na constipação induzida por opioide. Essa história, ela fala por si só, mas eu quero apenas trazer um esclarecimento. O paciente, ele fala de sem fome e sem vontade de comer. Embora possa parecer a mesma coisa, mas muitas pessoas, mesmo sem fome, têm prazer em comer quando ela vê alguma coisa apetitosa. Entretanto, a comida, ela pode ser um fator de estresse para outras pessoas, quando a família impõe ao doente que ele tem que comer de qualquer maneira. Então, mesmo sem apetite, é possível a gente tornar o momento da refeição um momento prazeroso, agradável e ofertar para o doente aquilo que ele consegue comer na quantidade e na qualidade, de acordo com a expectativa dele, com aquilo que ele tolera, com aquilo que ele gosta, respeitando as suas particularidades. Agora eu vou ler a terceira história, o caso Peruca. Bárbara, mulher de 47 anos, com diagnóstico de câncer de pâncreas metastático, estava fazendo um tratamento de quimioterapia paliativa para retardar o avanço rápido da doença. Bárbara chegou à consulta de nutrição acompanhada do marido, vestindo um casacão e usando óculos escuros grandes e charmosos. Tinha uma cabeleira bem expressiva e volumosa. Parecia emagrecida. Iniciei a consulta me apresentando e perguntando em que poderia ajudá-los. Ela respondeu que queria ganhar peso e massa muscular. Esse tipo de expectativa é muito comum, mas impossível no quadro que ela apresentava. Todavia, não falei sobre isso. Iniciei a anamnese para conhecer melhor as condições clínicas e os hábitos alimentares de Bárbara. Bárbara usava muitos medicamentos para controle de diversos sintomas, inclusive morfina para a dor. Todos esses medicamentos alteravam seu apetite, sua digestão e o funcionamento do intestino, impedindo que ela comesse um pouco melhor. Convidei Bárbara para subir a balança e me pus de pé ao seu lado. Ela levantou-se, tirou a peruca, o casaco e os óculos escuros. Segurei em sua mão e a conduzi até a balança, que revelou um peso um pouco mais de 40 quilos para uma mulher com estatura mediana de 1,60 m. Bárbara estava em pele e osso. Ela desceu da balança, sentou-se e disse, chorando, que ela não se reconhecia, que estava com vergonha de si mesma. Ainda chorando, contou-me que poucos dias atrás ela estava com sua mãe, indo para algum lugar, não lembro onde, e que no caminho encontraram uma conhecida. Essa pessoa perguntou para a mãe dela, como está sua filha? A mãe de Bárbara respondeu, ela está bem. Bárbara estava ao lado da sua mãe, porém irreconhecível pela magreza que tinha consumido seu corpo. Bárbara confessou que naquela hora ela se sentiu só, desamparada, sem identidade, embora estivesse ao lado da sua mãe. Ouvi sua história, suas queixas, suas expectativas, mas não havia nada que eu pudesse fazer para reverter o quadro de perda de peso acentuada por causa do câncer avançado. Devolver sua vitalidade, sua dignidade, sua esperança. Embora Bárbara estivesse disposta a ganhar peso, isso não dependia dela. Eram tantos sintomas que ela não conseguia comer a quantidade mínima de comida com refeições regulares a cada 3 horas. Olhei nos olhos de Bárbara e lhe expliquei que a doença
os múltiplos tratamentos e os sintomas exacerbados eram as principais causas da falta de apetite, das dificuldades digestivas e da perda severa de massa muscular, e que aquela situação não poderia ser revertida tentando comer mais e usando um suplemento. Expliquei a ela e ao marido que naquele momento de fraqueza e de fragilidade física e emocional, o melhor seria manter a alimentação que o seu organismo conseguisse aceitar e introduzir um suplemento hipercalórico fracionado em pequenos volumes para ajudar no aporte de nutrientes. Depois, quando ela já estivesse comendo melhor, poderíamos reavaliar a conduta. A clareza e a honestidade nas informações devem ser adocicadas com esperança, principalmente quando o enfrentamento da finitude ainda não foi digerido pelo doente. Bárbara chegou a ter acompanhamento psicológico e nutricional por um período. No entanto, não ia com regularidade nos atendimentos. Qual era o problema? Bárbara era uma mulher cheia de vontade de viver e não estava conseguindo lidar com a perda de peso e de identidade. Comer, mesmo sem conseguir, era uma tarefa difícil e uma meta impossível. A dor na alma e a angústia de um problema insolúvel fazia Bárbara buscar recursos, mesmo consciente que ela não ia conseguir resolver. Neste caso, era comer satisfatoriamente para ganhar peso e massa muscular. Bárbara não verbalizava com clara compreensão sobre a finitude, embora seu corpo falasse por ela. Como a mediação foi feita? Tive uma escuta acolhedora, uma ferramenta importante, principalmente nos casos de fragilidade emocional. Demonstrei compaixão, falando a verdade, tecnicamente sobre a reversão do quadro e, ao mesmo tempo, respeitando seus limites no enfrentamento da sua condição clínica. Cada um tem o seu tempo de amadurecimento e aceitação da finitude. Esclareci mitos alimentares sobre alimentos que fazem as pessoas ganharem massa muscular. Eu me coloquei à disposição caso Bárbara precisasse fazer novos ajustes na alimentação antes do prazo combinado. Resultados: Bárbara ouviu tudo atentamente. Parecia ter aceitado as orientações. No final da consulta, ela enxugou as lágrimas, colocou a peruca de cabelos longos e volumosos, seus óculos escuros, seu casacão e se aprumou para sair do consultório. Despediu-se com um olhar de esperança. Bárbara faleceu alguns meses depois. Aprendizado. Alimentação e esperança andam juntas. A primeira, combustível para o corpo. A segunda, conforto para a alma. Esse caso é muito emblemático, porque uma das coisas que atrapalha todo profissional de saúde, seja o médico, o nutricionista e até o psicólogo, é quando a pessoa tem dificuldade e não quer aceitar a realidade. Não que seja fácil, muito pelo contrário. Por isso é tão importante ter uma equipe multidisciplinar, interdisciplinar, que conversam, que interagem, que trocam informações, que juntas, todos os profissionais juntos vão ajudar o doente no enfrentamento da terminalidade de uma doença. É tudo muito difícil, mas com a equipe a gente consegue ter bons resultados. Ou seja, ter uma terminalidade com apoio, com amparo, com orientações, com esclarecimentos, com tudo que ele precisa para morrer em paz e a sua família também se sentir confortada. E eu deixo aqui essa reflexão, eu peço que você compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode ajudar. E eu te encontro no nosso próximo vídeo. Um beijo e até a próxima.